Irmãos, a paz de Deus, ouça esse testemunho na comunhão e o nome de Deus está sendo glorificado. Concede, junto de todos vós, permanecendo fiel a Ele até o fim. Agradeço a Deus por todo o amor, a misericórdia que o Senhor tem tido para comigo, a minha casa, mesmo sem merecimento. O Senhor tem nos ajudado, tem nos guardado nesse caminho santo. Abençoa a nossa casa. Quando eu nasci, meus pais já serviam esse Deus maravilhoso, meus avós, toda a minha família. E assim o Senhor também nos contemplou com essa promessa de salvação e nos guardou desde a nossa infância, os primeiros passos dentro da casa de Deus. E dou graças a Deus que daqui o Senhor nunca permitiu de se desviar. Guardou na minha infância, mocidade. No tempo certo preparou uma das suas filhas para ser a minha esposa. Nos abençoou com um casal de filhos, com bastante saúde, nos deu um lar de paz. E eu agradeço a Deus por muitas lutas e por muitas provas, porque elas também nos ajudaram a chegar até aqui, na graça. O Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado em tudo. Eu nasci em São Paulo, na capital. Meus pais residiam ali naquela cidade, mas por intermédio da palavra, o Senhor mostrou, ordenou meus pais que não era mais ali o lugar que o Senhor os requeria. E por um processo difícil, aleluia, de mudança, o Senhor foi apertando meus pais até que fosse feita ali a vontade de Deus, de mudar para o estado do Piauí, cidade de Teresina, onde por revelação Deus mostrava para o meu pai aquele lugar. E ele nunca tinha ido, nunca tinha pisado no Nordeste, nunca tinha ido naquele estado. Mas quando ele pisou ali pela primeira vez, já foi com a mudança, porque Deus tinha ordenado. E Deus tinha também tirado tudo, né, irmãos? Deus tinha falado na palavra que se ele não obedecesse a voz de Deus, o Senhor ia tirar tudo o que ele tinha, até ele obedecer. Foi assim. Resumindo, minha mãe é dali do Piauí, mas morava em São Paulo também muitos anos, e dizia que não voltava para aquele lugar, porque na sua infância passou muita fome, muita necessidade, uma família humilde da roça. Mas quando Deus quer fazer uma obra, Deus trabalha, Deus sabe criar os caminhos, e assim o Senhor preparou que eu era muito pequeno, tinha 1 ano e pouco de idade, quando meus pais mudaram ali para Teresina, isso no ano de 89, e assim o Senhor tem nos guardado naquele lugar. No Piauí nasceu meus 2 irmãos, e o Senhor já assim colocou meu pai para trabalhar na sua bendita obra, por causa da grande necessidade que havia. E no ministério passamos muitas lutas, muitas guerras, a família, necessidade, as portas fechadas. Mas eu conto para a Irmandade que, ainda criança, nós fomos morar numa casinha de favor, porque quando chegamos ali, meus pais já não tinham nenhum recurso. E no trabalho que ele trabalhava, naquela época, não existia ali ainda, né, a profissão que ele trabalhava. Então teve que se adaptar, procurar outros trabalhos, serviços, e a necessidade apertando. E quando ele foi buscar uma palavra, disse para voltar para São Paulo, porque não estava aguentando a prova. O Senhor mandou a palavra e disse: a tua prova só está começando aqui nesse lugar. Pela tua desobediência, para você vir para esse lugar, fazer a minha vontade, tem um preço. Você lutou contra Deus. E Deus falava, né, irmãos, até o período, e falava: agora você vai passar 7 anos de vacas magras. Bendito o Senhor, 7 anos de prova. E meu pai naquela prova dizia: Senhor, eu não vou aguentar. Ele dizia: agora está difícil, imagina mais 7 anos. E quando ele falava, Deus tomava o pregador e dizia: você está dizendo que não aguenta essa prova, mas o Senhor te diz: eu vou fazer você aguentar, porque eu tenho uma obra na tua vida nesse lugar, e eu vou exaltar a tua cabeça, mas só no final dos 7 anos. E o Senhor te diz para você sustentar nessa prova. A prova é material, aleluia, as portas vão estar fechadas,
mas eu não vou deixar você perecer, nem você nem teus filhos. Eu vou suprir a tua necessidade. A obra da piedade vai bater na tua porta. Você vai glorificar a Deus pelas preparações. Mas o que vai te sustentar nesse lugar de cabeça erguida, aleluia, que enquanto faltar o pão material, vai sobrar o pão espiritual dentro da tua casa. Aleluia, Deus prometia, fazia uma promessa e dizia: tua casa será chamada casa de milagre, casa de oração. Muitos vão entrar lá enfermos na carne, na alma, mas vão sair de lá libertos, glória ao Senhor, porque eu vou usar de você, vou usar teus filhos, das tuas crianças. E Deus dizia: os teus filhos serão meus discípulos na terra, e tu comerás da boca deles ainda nesse lugar. E nós era tudo pequeno, irmãos, e nós fomos morar numa casinha de favor, porque não tinha condição nem de pagar um aluguel. Era um barraquinho, uma casinha pequena, de 2 cômodos, 3 cômodos. E naquela alegria nós fomos, porque estava morando na casa junto com meus avós, por parte de pai, ali no fundo da casa, passando muita humilhação. E quando entramos ali, ficamos alegres, e Deus foi nos ajudando. E ali passamos esse período que não teve como fugir da vontade de Deus, 7 anos mesmo de muita prova, mas foram 7 anos que Deus mais fez milagre dentro da nossa casa. Dentro dessa casinha nós já vimos Deus mandar o câncer embora, enfermidades incuráveis, bendito o Senhor, promessas que Deus fez que se cumpre até o dia de hoje na minha vida, Deus fez ali dentro. Irmãos, muitos milagres, um desses que o Senhor traz para contar rapidamente. Aleluia, dentro dessa prova, ainda criança, tinha 5 aninhos de idade, meu irmão mais novo do que eu, 2 anos e meio para 3 anos, e naquele dia meu pai só trabalhava ali, fazendo algum bico, um serviço que aparecia, não conseguia um emprego, um trabalho, estava lutando, mas muita dificuldade naquele lugar, irmãos, e ele saiu para fazer algum trabalho, procurar algum serviço, nós não tinha deixado nada em casa, não tinha naquela manhã pão, não tinha leite. E minha mãe muito provada, preocupada com as crianças, nós levantamos, eu pedi pão para tomar o café e não tinha. E meu irmão levantou também, tomava ainda mamadeira, não tinha leite para fazer a mamadeira do Neemias. E naquela prova, bendita ao Senhor, ela nos chamou, eu sou o mais velho. E quando ela, naquele desespero, sem saber o que nós íamos nos alimentar naquela manhã, ela me chamou e falou: filhinho, pega o teu irmãozinho, deixa a mamãe contar uma coisa para você. Hoje Deus não preparou nada ainda para nós comer. Não tem pão, não tem leite. Mas nós temos um Deus todo-poderoso. E Deus ouve a oração das crianças. Pega o teu irmão, vai no quarto e faz uma oração para o Papai do Céu. E fala essas palavras: Papai do Céu, acabou tudo dentro da nossa casa. Nós não temos condição de comprar nada. Mas, Senhor, Tu tem poder de revelar e mostrar para alguém a nossa necessidade. Aleluia, irmãos. E eu fiz isso que minha mãe me ensinou. Aleluia, peguei o Neemias e entramos dentro do quarto e nós orava. Aleluia, porque ela sempre nos ensinou desde criança. Nós já orava para dormir, orava para acordar. Brincava de cutinho o dia inteiro com os vizinhos, filhos dos nossos irmãos. Nossa brincadeira era atender culto, era fingir que estava tocando algum instrumento, glória nas alturas. E naquela manhã, essa virtude, bendito o Senhor, invadiu aquele quarto. Certo é, irmãos, que Deus ouviu a oração daquelas crianças. Aleluia, o nome do Senhor. Oramos rapidinho, levantei da oração. Bendito é o nome do Senhor. Fui na cozinha e falei para minha mãe: mãe, eu já fiz oração para o Papai do Céu. Ele agora já está sabendo o que nós precisamos. Que hora que Deus vai mandar alguém aqui? E minha mãe, não sabia o que respondia. Não é assim, filho. Ali vamos aguardar na comunhão. Bendito o Senhor, Deus vai aparecer. Mas nem ela tinha essa fé viva que Deus já tinha ouvido a oração daquelas crianças. Mas não passou meia hora. Aleluia, bateu palma no portãozinho da casa. Minha mãe assustou, já dando glória. Foi lá no portão. Era 2 irmãs da obra da piedade. A paz de Deus, irmã Shirley, amém. Abre a tua porta que Deus mandou nós vir aqui atender a tua casa. Glória a Jesus. Agradeço a Deus, irmãos, que
Elas entraram com as sacolas do supermercado e ali colocaram tudo em cima da mesa e nós dava glória a Deus, abrindo a sacola e ia dizendo, Papai do céu ouviu a nossa oração, preparou a bolacha, preparou o Danone, e nós dando glória, naquela alegria de criança. E aquela virtude estava tão boa dentro da nossa casa, que aquelas irmãs, aleluia, falaram, não quiseram ir embora. E elas ficaram ali em casa, na cozinha, já foram ajudar minha mãe ali, preparar um almoço. E perguntaram, irmã Chile, manda licença, a gente pode ajudar a irmã a fazer um almoço, e nós almoçar tudo junto. Ô irmã, para nós é uma alegria, aquelas irmãs cantando, indo na cozinha, dando glória a Deus, preparando aquilo que Deus já tinha preparado na nossa vida. Irmãos, bendito o Senhor, e meu pai naquela guerra, na prova, na rua, pensando, eu vou chegar agora meio-dia, não tem nada, não consegui nada. E minhas crianças e minha esposa está sem comer nada, aleluia. Mas quando ele chegou em casa, aleluia, a tristeza dele se transformou em alegria. Deus já tinha chegado primeiro, glória. E a alegria foi grande ali, aquela preparar a mesa, e nós fomos almoçar, e vamos orar para almoçar, e uma das irmãs falou, irmão, nós temos uma grande necessidade, irmão, ora a Deus por nós. Nós não vamos falar o que é, mas nós precisamos do socorro de Deus. E meu pai falou, irmãs, eu só vou abrir oração porque eu sou o varão da casa, cabe a mim abrir oração. Meu pai na época já era cooperador, e ele falava, mas eu não vou orar dentro da minha casa. As irmãs estão em missão da obra de Deus. Não se preocupe que se as irmãs estão em missão, a missão tem que ser completa. Deus vai dar oração para uma das irmãs. E não se preocupe que o que Deus tiver que fazer, Deus vai fazer dentro da nossa casa. Deus prometeu que essa casa seria uma casa que Deus ia fazer milagre. E nós cremos, aquelas irmãs creram. E nós dobramos os joelhos para orar dentro daquela casa, agradecer aquela preparação. Bendito o nome do Senhor. De costume, aleluia, meu pai tinha uma preocupação, mas era muito arteiro, eu e meu irmão, quando nós era criança. Então, quando nós íamos orar, ele sempre me colocava de um lado, Neemias do outro, ele ficava ali no meio. E ele sempre tinha o cuidado de dizer para nós não ficar sem comunhão, não abrir os olhos e ficar dando glória a Deus para que a virtude de Deus pudesse tocar o nosso coração. Desde criança, nós íamos orar, quando chegava a visita, ele já pegava aqui a mão no meu pescoço e a outra mão no Neemias e ajoelhava e ficava ali para nós não levantar da oração, bendito é o Senhor, e nós já estava acostumados, bendito o Senhor, naquele cuidado que meu pai tinha. Nós podíamos estar brincando, correndo, mas chegou a hora de orar, chamava as crianças, bendito o Senhor. Hoje está tão difícil, né, irmãos? Nós vamos orar numa casa, vamos fazer uma visita, as crianças estão brincando, os pais deixam, mas bem-aventurado é o pai que lembra de educar, de ensinar, de mostrar aos filhos o caminho da salvação. Bendito é o nome do Senhor. Então ele já chamava, vamos orar, e nós parávamos de brincar para orar. Naquele dia não foi diferente, nós dobramos os joelhos, aleluia, a glória de Deus desceu dentro daquela casa, a virtude de Deus começou a nos tomar, aleluia, bendito o Senhor manifestava ali quem era selado com a promessa em dom de novas línguas, e Deus deu oração para uma das irmãs da piedade, aleluia, ela apresentava a nossa casa, e Deus dava muita coisa para falar na boca dela, e Deus tomava nós. Num determinado momento da oração, ela falou essas palavras, aleluia, Senhor, mas agora nós estamos numa grande necessidade, aleluia, nós estamos aqui suplicando do teu favor e a tua misericórdia a favor da minha companheira, a tua serva que também é da obra da piedade, está aqui comigo, tem prazer de atender o necessitado, tem prazer de fazer visita, de carregar a cesta básica, mas está com essa enfermidade incurável, Senhor, e ela foi na medicina, os médicos dizem que não tem cura, e o coração dela está crescendo e vai crescer até parar de funcionar, dá um infarto, não tem mais cirurgia, o médico diz que não tem tratamento, mas nós cremos que aí no céu, desse jeito, Deus falava na boca dela, mas nós cremos que aí no céu, tu és o médico dos médicos, aleluia, quando falta o recurso da terra, tu ainda tem um recurso no céu, e se tu queres, manda um anjo aqui agora, e troca o coração da tua serva, aleluia, irmãos, naquela hora, Deus tomava nós já numa virtude, aleluia, meu irmão,
irmãozinho de 2 anos e meio já tomado pela virtude de Deus. Meu pai também não percebeu nada. Quando ele levantou da oração com aleluia, saiu marchando em direção daquela irmã. Aleluia, irmã Antonieta estava ali com aquela enfermidade. Aleluia, ajoelhada, chorando. De repente ela sentiu que uma mãozinha tocou no coração dela. Ela, Senhor, o que é isso? Aleluia, ela sentia que um fogo de Deus queimava ela dos pés à cabeça. Aleluia, Deus falava: minha serva, aleluia, eu estou mandando um anjo trocar o teu coração agora. E ela sentiu uma mão e ela falava: Senhor, se é o anjo, eu vou abrir meu olho, porque eu preciso ver o anjo. E quando ela abriu os olhos, ajoelhada, ela viu aquela criança em pé, com a mãozinha estendida, as lágrimas descendo do rosto, e Deus falando no coração dela: esta criança é o anjo, aleluia, que eu estou me usando agora para fazer um milagre na tua vida. Agradeço a Deus que quando aquela criança tirou a mãozinha do coração da serva de Deus, a enfermidade saiu na hora. Bendito é o Senhor. Ele veio tomado na virtude. Em vez de ajoelhar onde ele estava, ele deu a volta do meu pai, ajoelhou do meu lado. E quando ele ajoelhou do meu lado, a virtude que estava nele passou para mim. A minha língua começou a enrolar, e Deus me batizou com evidência de novas línguas naquela tarde. Glória, dou a Deus nessa noite. Aleluia, porque até o dia de hoje aquela irmã está viva e atendendo o povo, e nós dizendo que Deus é bom. Oh, graças a Deus, aleluia, porque bendito o Senhor trocou o coração da serva de Deus, voltou na medicina, aleluia, fiz uma bateria de exame novamente, e foi uma surpresa naquele hospital, e ela dizendo: aleluia, eu sei que Deus fez uma obra na minha vida, e os médicos tiveram que confessar realmente. Aleluia, isso aqui a gente caracteriza como um milagre. Desse exame antigo o teu coração está desse tamanho, nesse exame novo o teu coração é igual um coração de criança. Você não vai mais morrer de coração, pode ir embora. Há 30 anos, aleluia, passou, e ela hoje é a irmã mais antiga da obra da piedade, mais de 80 anos, mas está lá firme, aleluia, dando exemplo, e nós dizendo que Deus é bom na nossa vida. Deus fez muitas obras nesse período, aleluia, como Deus prometeu, muitos milagres também. Bendito é o nome do Senhor. Nessa mesma, aleluia, nessa mesma época dessa prova, nós passando essa necessidade muito grande. Então nós tinha uma salinha de oração. Meu pai era cooperador na Central, sempre fizemos comum na Central ali em Teresina, mas começou uma obra e tinha uma salinha bem próximo da nossa casa, e ali a irmandade começou a crescer naquele lugar. Meu pai atendia também ali, naquela salinha, ajudava. E lá não tinha bebedouro, não tinha água, muita pobreza, irmãos. Naquela época, a maioria das igrejas, a água que tinha era num potinho de barro. Tem um móvelzinho que tem lá que chama de bileira, né? Que é um móvelzinho simples, feito de ferro, de alumínio, de madeira. Coloca lá 2 vasos de barro, de cerâmica, e coloca água dentro. No interior ainda tem muito isso, porque, vamos lá, o clima é muito quente. Então no pote de barro a água fica mais fria, né? Fica melhor para a irmandade. Então naquela época tinha esse pote de barro lá, e com a tampinha em cima, e uma conchinha de alumínio que pegava água e colocava no copo. E nós passando uma prova, nós também não tinha geladeira na nossa casa, né? Não tinha. Mas nós nunca contamos, meu pai nunca contou a prova que tinha para ninguém. Ele via nós na Central congregando, pensava que estava tudo bem. Louvado seja Deus. Mas um dia Deus mostrou para o irmão. Um irmão que trabalhava na Ceasa, dali de Teresina, trabalhava com frios, e tinha bastante freezer ali nas lojas dele. Ele teve que comprar uns freezer novos, né? Renovar ali. E foi vendendo os mais antigos. Ficou um lá que ele não vendeu. Deus não deixou ele vender, e um dia ele olhou aquele freezer parado: Senhor, me mostra uma necessidade que eu vou doar esse freezer. E o Senhor falou: a necessidade é lá na casa do irmão Kiko, leva esse freezer para lá, que ele tem necessidade. E ele pensou: mas ele não trabalha com nada que eu sei, com freezer, mas eu vou fazer a vontade de Deus. E colocou o freezer dentro de uma perua Kombi, parou na porta da nossa casa, bateu palma, saiu meu pai: às vezes, meu irmão, não sei, até sem jeito de... mas eu vou fazer o que Deus me manda. Deus me mostrou para mim vir aqui na tua casa e deixar uma preparação. Não sei se você vai aceitar, se você tem necessidade.
Ô, meu irmão, faça a vontade de Deus. Se Deus mandou, Deus sabe de todas as coisas. Ele abriu a Kombi, tinha um freezer, falou, tá aqui, é esse freezer. Eu não sei se não vai precisar desse freezer, mas Deus mandou te dar. Aí meu pai viu aquilo e falou, vem aqui na minha cozinha. Aí entrou com o irmão na cozinha. Aí o irmão olhou, cadê a geladeira? Não tem, esse freezer aí é minha geladeira. Aleluia, pode descer que eu estou precisando mesmo, louvado seja Deus. Nós não tínhamos uma geladeira para beber uma aguinha gelada, para a minha mãe guardar as coisas. Chegou um freezerzão na nossa casa, e o freezer era a nossa geladeira, e nós se alegramos. Minha mãe, que sempre com aquele dom da piedade, né, porque ela é da obra da piedade. Aleluia, já lembrou da salinha, que era muito quente. Bendito o Senhor, porque lotava muito. E a Irmandade também bebia aquela aguinha quente, né? Não tinha água gelada, não tinha um bebedouro. E quando Deus preparou esse freezer, ela já pensou na obra de Deus. Todo dia de culto eu vou fazer gelo, deixar a água congelar, levo as pedrinhas de gelo, coloco dentro do pote de água e a Irmandade vai ficar contente. Por um simples gesto, irmãos, vocês têm que ver a alegria daquela irmandadezinha lá da periferia, bebendo água gelada, e levantavam uns para agradecer a Deus, contando, né? Aleluia, que era um sonho, beber uma aguinha gelada. Enfim, Deus alegrou aquela irmandade, alegrou nós, estendeu a nossa necessidade. Passou um pouco tempo, aquele freezer parou de funcionar. E aí a prova começou de novo, e nós provados, meu pai também sem condição, nem de pedir um técnico para arrumar esse freezer. E a Irmandade já foi bebendo água quente, começaram a perguntar, né? Sabia que minha mãe levava gelo? Mano, o que aconteceu? Não está mais trazendo? Ô, irmão, ora a Deus que meu freezer está aprovado. E a Irmandade começou a orar, glória a Deus. E Deus ouve a oração dessa igreja, né, irmão? Deus ouve. Aleluia. E um dia meu pai naquela prova, Deus despertou ele. E ele ligou, foi atrás de um rapaz, e pela fé, mandou o rapaz ir olhar o motor. Ele olhou aquele freezer, o motor estava queimado, não tinha como funcionar. Ele falou, olha, aqui está queimado, tem que trocar esse motor aqui. Ou então tirar ele, tem que fazer um serviço nesse motor, rebobinar ele todo, enfim, vai ficar um custo de tanto. Meu pai não tinha condição. Aí pensou. Falou assim, vamos fazer o seguinte, eu não tenho como te pagar esse serviço. Esse freezer parado aí, daqui um dia não vai nem pegar, não vai ter jeito de ficar parado. Se você arrumar esse freezer, colocar um motor novo aí, usado, enfim, deixar ele funcionando, nós vamos vender o freezer e nós repartimos o dinheiro, tanto para mim, tanto para ti. Você aceita? Eu, rapaz, aceito. Amanhã, eu não posso ir hoje aqui mexer nele, mas amanhã eu venho. E eu pego o motor desse freezer, tá bom. E esse dia de hoje era dia de culto na nossa comuna, na central. E meu pai naquela prova, minha mãe falava, você não podia vender esse freezer, foi preparação de Deus. E ele falou, mas vamos fazer o quê? Se não tem condição de arrumar, vai ficar parado. Pelo menos pega um dinheirinho aí, compra alguma coisa, Deus prepara. Não, vamos buscar a palavra para ver o que Deus fala. E vieram congregar, irmãos. E na hora do testemunho, como nós estamos agora, porque esses testemunhos que contamos são verdadeiras pregações de fé, aleluia. Aquele que ouve, a fé entra dentro do coração dele. E uma obra gera outra obra, louvado seja Deus. E no testemunho ainda levantou uma irmã para testemunhar. E ela falava, agradeço a Deus, irmãos, porque Deus me toca no coração de contar uma obra que Deus fez na minha casa. Muitos aqui sabem a minha condição, sou viúva, sou provadinha, não tenho renda. Bendito é o nome do Senhor. E na minha necessidade, um dia a minha geladeira queimou. E eu não tinha condição de comprar uma geladeira nova, não tinha condição de arrumar essa geladeira minha. E foi passando os dias e eu naquela prova. Mas teve um dia que eu estava ali no quintal, lavando a roupa, e o anjo do Senhor me tocou, e eu senti que Deus me visitou. E naquela hora eu larguei tudo que eu estava fazendo e fui para dentro de casa, coloquei o véu na minha cabeça. E o Senhor falou, faz uma oração no pé dessa geladeira que eu vou fazer um milagre hoje. Glória, aleluia. E ela contando a obra, irmãos, eu ajoelhei no pé daquela geladeira e a glória de Deus me visitou. E eu peguei na tomada daquela geladeira e falei, geladeira, em nome do Senhor Jesus, eu te ligo agora. Coloquei na tomada e ela funcionou e está funcionando até hoje. Quem quiser pode ir lá em casa e vai ver o milagre que Deus fez na minha casa. Naquela hora,
Aleluia, meu pai conta que no meio da igreja procurou minha mãe, aleluia, ele estava, bendito o Senhor, tocando, era cooperador na época, era cooperador, mas quando, pela necessidade de poucos músicos, ainda tocava na orquestra, o irmão Barros, o ancião mais antigo, levantava para atender, o servo de Deus tocava, e ele procurou minha mãe olhou para ele, os dois olharam para o outro, sentiram ali que era Deus dando um sinal, glória a Deus, acabou o culto, aleluia, pegamos nosso transporte, que era uma bicicletinha Monark, e aleluia, minha mãe ia na garupa, bendito o Senhor, com Neemias no colo, e eu no cano da bicicleta, meu pai pedalando, e nós ia para casa, bendito o Senhor, e no meio do caminho, aleluia, minha mãe falava, você viu a obra que aquela irmã contou? Ele falou, eu vi, e o que você sentiu? Aleluia, eu senti que o Deus que ela serve é o Deus que nós servimos, aleluia, você não falou para nós buscar de Deus uma resposta, a resposta vem naquele milagre, aleluia, então vamos fazer o seguinte, nós chegamos em casa, isso no caminho, aleluia, nós vamos chegar em casa, bendito o Senhor, coloca as crianças para dormir, e nós vamos dobrar o joelho também no pé do freezer, em volta do freezer, aleluia, bendito, e se Deus visitar nós como visitou aquela irmã, Deus vai fazer um milagre, a igreja crê, irmão, nessas obras que Deus faz, ainda hoje, glória a Jesus de Nazaré, bendito o Senhor, dobrar o joelho, a glória de Deus que está entrando nessa igreja, entrou naquela casa também, aleluia, o freezer que não funcionava, aleluia, bendito o Senhor, por a ordem de Deus, desde a oração, meu pai conta que antes de orar, aleluia, foi muito tempo, bendito o Senhor, ele falando em linguagem, minha mãe respondendo também, uma grande visitação de Deus tomou a nossa casa, quem sabe hoje Deus vai tomar pela visitação de Deus alguém aqui, aleluia, para fazer funcionar alguma coisa na tua vida que está parado, tem comunhão, igreja, abre a tua boca e dá glória pro teu Deus, o milagre de Deus pode te acompanhar hoje aqui nesse lugar, aleluia, bendito o Senhor, e quando Deus visitou, meu pai pegou a tomada do freezer e fez uma oração, e da mesma forma falou, freezer, aleluia, eu sirvo um Deus que um dia, bendito o Senhor, fez um milagre na geladeira da serva de Deus, e eu estou com a ordem de Deus agora, em nome do Senhor Jesus eu te ligo, colocou na tomada, e o freezer que não tinha barulho, começou a fazer um barulho, glória a Jesus, o freezer era velho, tinha um barulho grande, meu pai conta que era como se tivesse um tratorzão dentro de casa, mas quando ligou na tomada, bendito o Senhor, estava um barulhinho bem baixinho, aleluia, de freezer novo, bendito, ele pensou, olha, isso aqui está funcionando 50%, o barulho está diferente, não está igual estava antes, mas não tem problema, vamos dormir, amanhã nós vamos ver se funcionou alguma coisa, aleluia, dormiram ali no outro dia, na expectativa, correram no freezer, que não tinha mais barulho de freezer velho, quando abriu a tampa do freezer, a água que estava dentro tinha virado pedra, a fumaça de gelo subiu, e Deus transformou o que era velho em novo, e nós estamos dando glória, glória a Jesus, graças a Deus que aquele homem, aleluia, que foi no outro dia, bateu palma, eu vim aqui para pegar o motor do freezer para mim, mal, meu pai não estava trabalhando, e minha mãe estava lá, falou, não precisa, Deus já fez uma obra, e ele curioso, como assim Deus fez uma obra? Deus mandou um anjo e já consertou meu freezer, e ele deu risada, ele falou, que negócio de anjo, quem conserta no motor de freezer sou eu, aleluia, não creio nem em anjo, ainda mais que anjo que conserta motor de freezer, e ela falou, você conhece o freezer que você olhou ontem? Claro, pois pode entrar lá dentro e olhar se não é o mesmo, ele entrou lá dentro, bendito, você olhava o motor, levantava a tampa, baixava, olhava, saiu coçando a cabeça e balançando, e eu não estou entendendo nada, esses crentes tem cada um, eu não sei como é que esse freezer está funcionando com o motor queimado, pegou a bicicleta, foi embora, e nós estamos dizendo que Deus é Deus na nossa vida, muitos milagres, muitas obras, agradeço a Deus, aleluia, que quando completou os 7 anos, bendito é o Senhor, aquela prova estava encerrando, e no mês que estava encerrando aquela prova, minha mãe, acho que contava no calendário, todos os dias, não via a hora. Nós morando de favor, não tinha um emprego, não tinha uma casa boa, não tinha móveis na nossa casa. Bendito o Senhor, mas a nossa casa era cheia direta, a irmandade que entrava, orava, e Deus visitava, fazendo obra. Mas ela tinha um desejo, né, irmão, de ter uma casa boa, maior, aleluia, para receber, aleluia, a irmandade. E um dia, aleluia, bateu palma no portão, eram uns irmãos de um carro diferente, de outro estado, aleluia, que encostaram lá, saiu,
meu pai para receber, os irmãos saudando com a paz de Deus, e um já foi entrando chorando, e outros falando em língua, meu pai não entendia nada, e outro irmão, quando meu pai viu, estava o morador, antigo morador, acomodatário da central, junto com aqueles irmãos. Meu pai olhou: irmão Mário, quem são esses irmãos? O irmão Mário falou: irmãos, esses irmãos, aleluia, chegaram agora há pouco lá na igreja, bateram palma lá, me chamaram, falaram que vieram de tal lugar, no outro estado aqui, se não estiver enganado, da Bahia, falaram o nome da cidade. Aleluia, que por uma revelação Deus falou para eles: vai no estado do Piauí, em Teresina, aleluia, que tem uma casa que precisa, aleluia, de uma ordem de Deus, que vocês vão lá, bendito o Senhor, para dar essa ordem. E Deus mostrou para o irmão uma família. Ele chegou lá agora e falou: irmão, nós vem de tal lugar, rodamos, aleluia, não sei quantos quilômetros, bendito o Senhor, para chegar aqui nesse lugar, para ir numa casa. E Deus me mostrou a família. Eu vou te falar como é. O irmão é dessa maneira, assim, foi descrevendo as características. A esposa tem 2 crianças pequenas. E o irmão Mário falou: do jeito que o irmão está dizendo, só pode ser o irmão Kiko, que é o cooperador aqui. Vou levar os irmãos lá. Chegou na nossa casa, o irmão que Deus deu a revelação, quando olhou meu pai, minha mãe, as crianças, já entrou falando em linguagem, dizendo: é aqui mesmo, glória. Aleluia, minha mãe já tinha feito uma oração naquela manhã, bendito ao Senhor, dizendo: Senhor, aleluia, já tem 7 anos agora, esse mês está completando, aleluia, 7 anos dessa prova que tu deixou que nós tivesse que passar, aleluia, mas eu não aguento mais, eu não quero mais um dia de prova, aleluia, me dá um sinal que tu vai mudar o nosso cativeiro, aleluia. Levantou da oração pela manhã, pegou uma Bíblia que tinha na nossa sala, ela fechou os olhos, abriu a Bíblia, quando ela abriu, saiu em Ageu capítulo 2, a glória do segundo templo é maior que a do primeiro, aleluia. Ela leu ali, Deus visitou ela, fechou a Bíblia, quando os irmãos entraram falando em linguagem e dizendo: esta casa que Deus revelou, aleluia, minha mãe, bendito o Senhor, de gozo que estava, de alegria, vendo que eram os anjos de Deus chegando na nossa casa, aleluia, pegou aquela Bíblia, bendito o Senhor, foi ao encontro daquele irmão, aleluia, e falou: irmão, faz tudo o que Deus te mandar. E aquele irmão pegou a Bíblia, aleluia, não sabia, bendito o que fazia, certo é que ele já estava com a ordem de Deus para fazer naquele lugar, aleluia, mas ele, tomado por Deus, falou: pela tua fé, mulher, nós vamos abrir aqui na comunhão. Quando abriu a Bíblia, sem ter nada marcado, Ageu capítulo 2, aleluia, ele falou: se está confirmado que Deus mandou pregar dentro dessa casa, a glória do segundo templo, Deus mandar a miséria embora da tua casa, eu vou mandar a fome embora da tua casa. Na verdade, essa casa nem é tua, eu vou te dar uma casa própria, eu vou te dar condição, vou abençoar a tua casa, a tua família. Está acabando agora 7 anos de prova, 7 anos de vacas magras, aleluia. Pregando aquilo, apontou para o meu pai e falou: e você, Deus manda te dizer, você está aprovado no teste de fogo nesse lugar. Por essa tua obediência, eu vou colocar mais uma divisa no teu ombro. Neste ano, em todo o estado do Piauí, aleluia, só você, Deus vai levantar como ancião nesse lugar, para você saber que Deus honra aquele que honra a palavra dele na terra. Pregou tudo que Deus mandou, foram embora. 2 meses depois, o servo de Deus estava sendo levantado como ancião naquela cidade. No ano de 1995, aleluia, a obra de Deus começou, aleluia, bendito, prosperar na nossa vida. Não dá para contar, mas Deus preparou um terreninho, Deus preparou uma casa, Deus preparou a construção, aleluia, Deus preparou, aleluia, a condição de nós estarmos ali servindo a Deus até o dia de hoje, junto com aquela cara irmandade. Agradeço a Deus, aleluia, que bendito o Senhor. Quando eu casei, morei um tempo em Suzano, quando vou ali na Grande São Paulo, ali passei 7 anos também, que na minha vida tudo é no 7 também, não é, irmãos? E Deus permitiu que fiquei 7 anos, 7 meses, bendito o Senhor, e voltei para Teresina, e ali o Senhor nos colocou junto com a mocidade, abençoou, fez muitas obras. E depois o Senhor nos também levantou no ministério de ancião, lá naquela salinha que tinha o filtrozinho de barro, o pote de água. Hoje é uma bela congregação, né? Nós estamos reformando ainda, mas é uma igreja para 350 irmãos, já toma Santa Ceia, 300 irmãos ali também, e nós estamos alegres, aleluia, glorificando a Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós naquele lugar. Agradeço a Deus, irmãos, que também o servo de Deus pediu para contar só mais uma obra, rapidinho, prometo que eu vou demorar para voltar aqui, mas essa obra marcou muito a nossa vida, a nossa casa também. Eu deixei ela por último também para contar para essa irmandade. Bendito o Senhor, que quando Deus levantou o servo de Deus, meu pai,
né, no Ministério de Ancião, com quase 2 anos, 1 ano e meio. Aleluia. Estava ali também empenhado na construção do prédio anexo da central, onde funciona a nossa sede regional lá, administrativa. E ele estava empenhado nessa parte, estava já no final dessa construção do prédio. Aleluia. E o Senhor tinha falado que ele ia levar o servo de Deus em outro lugar distante, numa missão. Ele não sabia para onde nem quando era. Certo é, irmãos, que um dia, isso foi em 97, um dia nós estávamos em casa e nós não tínhamos telefone na época, né? Não precisava ligar, tinha que descer a rua da nossa casa, numa esquina ali tinha um orelhão, telefone público. E já era tarde da noite, próximo da meia-noite, quando deitado já o Senhor despertou o servo de Deus e mostrou um irmão daqui de Campo Grande, como eu falei que meu pai era daquela região, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E Deus mostrou para ele um irmão que há muitos anos ele não via, mas veio assim na lembrança. E o Senhor visitou o coração dele. Liga para o meu servo, que eu tenho uma obra. Irmãos, naquela hora ele deitado, e o Senhor apertando, levantou, desceu, foi no telefone público e fez uma ligação. Pegou, naquela época todo mundo tinha uma agenda, né? Que não tinha celular igual hoje com agenda, então ele carregava uma agenda com os contatos. Foi no orelhão, procurou ali o contato, de muitos anos, achou o telefone anotado. Foi assim, se for de Deus, esse telefone vai funcionar ainda e ele vai atender. Mas se não for de Deus, acho que esse telefone nem funciona mais. Tanto tempo que eu não falo com ele. E fez uma ligação. Chamou umas 2 vezes, o servo de Deus atendeu do outro lado. Alô, quem está falando? E meu pai se identificou, irmão Kiko. Esse telefone é do irmão fulano. Falou o nome dele. E ele falou assim, mas qual irmão Kiko está falando? Irmão Kiko está no Piauí? Eu falei, sim, sou eu mesmo. Eu não acredito que o irmão está me ligando. Glória a Deus. Estou te ligando, mas não sei nem por que eu estou te ligando, irmão. Mas faz tanto tempo que nós não conversamos. Eu estava aqui agora, Deus me despertou, me mostrou você e mandou te ligar. E naquela hora, do outro lado da linha, houve ali um alarido, né? Meu pai percebeu que tinha bastante irmão na casa dele. E ele no telefone falou assim, Deus, ele falando para os irmãos que estavam lá, meu pai ouvindo, Deus acabou de confirmar o irmão que vai com nós na missão, está aqui falando comigo. Aí pegou de novo, falou, irmão Kiko, pode dar glória a Deus, você não sabe por que Deus fez você me ligar, mas nós sabemos, nós estamos aqui agora, nós acabamos de levantar a oração. Nós estávamos orando aqui, tem uns irmãos de São Paulo, aqui na minha casa, eles vieram para cá, porque nós temos uma missão na Venezuela. E Deus preparou uma aeronavezinha pequena para mim. E eu tinha um desejo de que, se o dia que Deus me abençoasse, para me ter um avião, era só para andar em missão da obra de Deus. E Deus mostrou essa missão. E Deus colocou os valentes para ir nessa missão. E o aviãozinho é 6 passageiros. E os irmãos aqui, tem 5 irmãos aqui confirmados para ir nessa missão. E faltava um. E aqui na oração Deus tomou agora um irmão que estava aqui com nós. Aleluia. Bendito o Senhor. Ele falou assim, irmãos, esse irmão que, aleluia, vai conosco nessa missão, Deus acaba de me mostrar que é ungido de Deus. Eu não sei quem é, não sei de onde é, mas é um ancião ou um diácono. E antes de nós encerrar essa oração, Deus vai mostrar para nós quem é. E o irmão, quando falou isso, o irmão ligou. Eu atendi o telefonema, o irmão está dizendo que não sabe por que ligou. Você que vai conosco nessa missão na Venezuela, já está confirmado. E meu pai pensou, irmão, mas como assim? E ele falou, não se preocupa com nada. Ora a Deus aí. Meu pai falou, vou buscar a palavra, vou orar a Deus. Se Deus me confirmar também, nós vamos. E eles já falaram, pode ficar tranquilo, nós vamos aí em Teresina, nós vamos pegar o irmão aí, congrega uns dias com os irmãos. E de Teresina nós vamos para essa missão na Venezuela. E foi feito assim, irmãos. Meu pai foi buscar a palavra, mas não conseguia, né? Onde chegava tentando se esconder para buscar uma palavra, os irmãos achavam ele, trazia para frente. E ele tinha que atender o culto, pregar a palavra, pensando, Senhor, como é que eu faço para mim buscar uma palavra? Para mim ter um sinal de Deus que é para ir nessa viagem. E naquela comunhão Deus mostrou para ele, lembrou de uma irmã, hoje já dorme no Senhor, morava do lado de uma congregação ali. Bendito é o nome do Senhor, que ela tinha o dom da profecia. Glória a Deus. Aleluia, porque esse dom até hoje tem, irmãos, no meio da obra de Deus. Aleluia, e essa irmã tinha esse dom. Sempre que alguém orava com ela, Deus mostrava alguma coisa, e ele pensou, eu vou congregar lá na comum dela,
e se não tiver como escapar, eu vou atender o culto, né? Vou pregar a palavra, mas quando acabar o culto, ela vai me chamar para orar na casa dela, e Deus vai dar na boca dela o que eu estou precisando. E assim foi combinado, nós fomos congregar lá, atendeu o culto, pregou a palavra normal, a irmã estava lá, acabou o culto, se saudando, a irmã sumiu, meu pai procurou ela, não achou mais, e saudou, e não viu mais ela. Falei, Senhor, não tem jeito. E foi quase o último que saiu. Quando entrou no carro, nós estávamos saindo já, e ele provado, porque não viu aquela irmã nem para saudar ela. Ela morando assim do lado da igreja. Quando nós passamos do carro, em frente da casa dela, assim do lado, ela já vinha saindo da casa dela com o véu na cabeça, e diz gritando, para aí, irmão Kiko, glória a Deus. E meu pai deu um glória bem forte, já parando, bendito o Senhor, aleluia. Ela tinha entrado dentro de casa, Deus falou, coloca o véu na cabeça e dá um recado para o meu servo, aleluia. Ela saiu na rua, bendito o Senhor, meu pai nem desceu do carro. Ficou no volante aqui, e na porta da janela do carro, ela com o véu na cabeça pregou, você veio buscar um sinal de Deus, aleluia, a respeito de alguma viagem, bendito o Senhor, e Deus manda te dizer, eu vi quando você atendia o culto e pregava a palavra, eu vi uma estrela que brilhava na tua testa, e eu fui lá em casa orar a Deus, para Deus me mostrar o que significava, e Deus me deu a resposta agora. Eu estou dizendo para você, a estrela que está na tua cabeça, em breves dias vai brilhar num púlpito de um outro país, pode ir que eu serei contigo naquele lugar. E para você saber que é Deus, eu vejo você indo num avião pequeno, mas você vai chegar aqui num avião grande, aleluia, porque eu serei contigo na ida, na permanência e na volta. Cerrou, o servo de Deus estava confirmado. Ela ligou para os irmãos, combinaram a viagem, os irmãos foram para Teresina, desceram naquela aeronavezinha lá, ficaram quase uma semana congregando conosco. Foi muita festa, muitos cultos gloriosos. Os irmãos eram bastante conhecidos ali na região de São Paulo. Irmão Silas, irmã Silvana, esposa, irmão Eduardinho, cooperador de jovens de Itacoaxetuba. Aleluia. E ali, irmãos, foi marcado umas buscas de dons. Deus selou muitos com a promessa. Fez muitas obras que não dá para contar. Para resumir, irmãos, chegou o dia de viajar. Meu pai despediu da Irmandade também. Muitos foram até para o aeroporto lá, ver os irmãos decolarem. E viajaram, bendito é o nome do Senhor, foram naquela missão. Quando chegaram na divisa ali em Roraima, pousaram ali para abastecer, já estavam cansados da viagem longa, e o avião pequeno não tem muita autonomia, já tinha pousado várias vezes para abastecer, e naquela divisa, irmãos, cansaram, vamos descansar aqui mesmo, e foram para um hotel, mas falaram, vamos congregar, amanhã nós segue viagem, e congregaram ali, bendito o Senhor. E quando acabou o culto, os irmãos ali, os irmãos estão indo para Caracas, estamos. Ô irmão, mas deixa eu dar um alerta para os irmãos, né? Os irmãos estão cheios de virtude, nesta alegria. Só que a obra de Deus lá não é igual aqui no Brasil, né? É um pouco diferente. Nós vamos lá de vez em quando, dar alguma assistência. Lá não tem busca de dom, o povo não é acostumado, né, com a virtude que toma a igreja. Muito poucos irmãos são selados com a promessa, o povo não sabe o que é isso lá. Então, se os irmãos chegar muito assim, vai assustar a irmandade. Só uma dica que eu estou dando para os irmãos, o ministério também de lá é bem fechado, bem tradicional e tal, assim por diante. Tá bom, irmão, não tem problema. Nós vamos chegar lá, vamos fazer só o que Deus mandar, a guia de Deus e tudo. E os irmãos ficaram temerosos daquela parte que os irmãos tinham falado. Mas chegaram em Caracas, aleluia, foram bem recebidos. Primeiro culto na central, né, de Caracas, chamado Cátia. E naquela igreja, bendito o Senhor Deus, da graça do servo, Deus atendeu o culto. E os irmãos cantando obra, e Deus foi abençoando o culto. E foi virando uma busca de dom. Aleluia, um dos irmãos levantou na palavra. E a glória de Deus tomou o povo. E na última oração, Deus já tinha selado alguns com a promessa. Quando levantou da oração, o ancião mais antigo levantou o braço e falou assim, irmão, eu preciso subir aí no púlpito. E meu pai, Senhor, tem misericórdia. O irmão agora vai repreender nós. Bendito, fizemos alguma coisa errada. E ele subiu, o irmão pediu licença. E meu pai deu licença para ele, subiu no púlpito e chorando, ele falava, há muitos anos, aleluia, eu ia no Brasil, nas reuniões do ministério. E eu via, bendita a obra do Brasil, a glória que Deus toma aquele povo, a virtude.
Bendito Senhor, no começo eu trazia algumas obras para contar para a Irmandade, mas eu não tinha um dom de contar, não tinha essa virtude. E eu contava a Irmandade e parece que não cria. Bendito Senhor, ficava difícil de entender como era o movimento de Deus lá. Então eu fechei, falei, Senhor, não vou mais contar como é a obra do Brasil, eu vou ficar em paz. Do jeito que a Irmandade é aqui, nós vamos servir a Deus. Na porção que tu nos deu vai ser assim. Mas o meu sonho era um dia pegar a Irmandade todinha desse lugar e levar lá no Brasil para eles congregar lá no Brasil. Aleluia, e ele dizia, mas hoje Deus cumpriu o meu desejo diferente. Deus não trouxe a Irmandade lá, daqui para lá, mas Deus trouxe os anjos do Brasil aqui. E esse culto foi igual está no São Paulo, igual está no Brasil. A Irmandade, bendito o Senhor, Deus manda dizer, se alegre. Bendito o Senhor, enquanto os dias que os irmãos ficarem aqui, nós vamos buscar os dons de Deus nesse lugar. Irmãos, todos os cultos que congregar, abre como busca de dom. Para Deus selar o povo com a promessa do Espírito Santo. Evidência de novas línguas, Deus dá virtude e Deus fazer obra no nosso meio. Assim começou, ficaram uma semana naquele lugar. Deus fez muitas obras a respeito de dom. E bendito o Senhor, depois eu também tive a oportunidade de congregar em 2012, fui também numa viagem lá. Congreguei com a Irmandade em Caracas, em Maracaibo e outra cidade da Venezuela. Onde eu chegava, os irmãos ainda contavam de 97. Todo o ministério, irmãos, esse aqui é ancião, aqui nesse lugar, Deus selou com a promessa lá em 97, naquela da visita dos irmãos. Esse é diácono, Deus selou com a promessa. Esse irmão, nós contamos aqui mais de 38 que Deus selou com a promessa aqui naqueles dias. Bendito, e Deus fez um renovo nesse país depois daquela viagem. Bendito é o nome do Senhor. Deus cumpriu tudo, irmãos, que tinha que fazer ali. Aleluia, Deus fez muitas obras. E quando foram retornar, despediram ali naquela alegria, a Irmandade, aquele choro, bendito o Senhor. E os irmãos voltando, quando chegaram em Manaus, aleluia, para abastecer a aeronave também, já tinha pousado em Roraima primeiro, já estava em segundo pouso. E em Manaus ali, eles já cansados por causa dos cultos, das missões, passavam o dia visitando, a noite congregando. Enfim, irmãos, estava bastante cansado. Os irmãos falaram, não estão tendo condição de continuar viajando. O irmão, o dono do avião era o próprio piloto e a esposa dele era copiloto também. Então estava todo mundo cansado. Vamos parar aqui, vamos procurar um hotelzinho aqui perto, nós descansa. E se nós não aguentar aí hoje, nós vamos amanhã. Já era meio-dia, eles iam almoçar, descansar à tarde. E assim, eles desceram com as malas. Quando meu pai pegou a mala, que saiu assim no pátio daquele aeroporto, Deus falou no coração dele, meu servo, a tua missão acabou aqui. E meu pai assustou. Pensou, então pode estar alguma coisa errada. Que a minha missão só acaba em Campo Grande, que os irmãos tinham combinado de descer na volta parar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Né? Meu pai ia rever a sua mãe, seus irmãos, sobrinhos, toda a família do meu pai. Não tinha condição de sair do Piauí para vir em Campo Grande. E Deus preparou numa viagem dessa de avião particular, visitar a família, ainda congregar com a Irmandade, culto marcado, busca de dons. Então estava tudo certo. Depois de Campo Grande, o irmão ia pegar o aviãozinho e levar ele lá em Teresina. Era o combinado. Falou, pode deixar que eu vou te levar lá em Teresina. E ele estava em paz. Mas quando Deus falou, a tua missão acabou aqui, ele começou a ficar sem paz. E entrou naquele hotel, tomou um banho. E o Senhor falando, a tua missão acabou aqui, daqui você vai embora para o Piauí. Ele dobrou o joelho, fez uma oração. O Senhor falou novamente. Ele falou, Senhor, mas eu tenho que ver minha família. Quantos anos não vejo? Uma oportunidade, estão tudo esperando. A Irmandade também, já tem culto marcado. E Deus falou no coração dele, meu servo, o que adianta você ir se eu não for contigo? Aleluia. Se você for sem eu estar contigo, você não vai fazer nada naquele lugar. Irmãos, ele sentiu aquele temor. Foram almoçar, na hora ali no almoço, ele foi falar com os irmãos alguma coisa. Os irmãos nem deram conversa para ele. E não, nós estamos tudo indo, nós vamos tudo agora para Campo Grande, vamos chegar hoje, nós vamos descansar um pouco, de tarde nós saímos, nós chega lá de noitinha ainda e tal. E quando for para o aeroporto de novo, tem que fazer plano de voo com todos os passaportes, com o passageiro. O irmão que é o piloto já estava com os passaportes ali, já foi passando ali para carimbar tudinho para decolar de novo. Carimbou, pegou o passaporte do meu pai também junto com deles, plano de voo, tá aqui 6 passageiros e tal, com as malas na mão, foram para o avião e meu pai lutando, Senhor tem misericórdia. E no meio daquele pátio ele falou, irmãos, eu não vou com os irmãos. Aí os irmãos pararam ali, como assim, irmão? Como que o irmão não vai? O irmão está com nós na missão, o irmão é o ancião que está junto com nós desde o começo, tem que terminar a missão junto, o mandato está esperando lá, o que aconteceu para o irmão estar assim?
Falou, não sei, irmão, mas Deus fala para mim não ir, eu não posso desobedecer a voz de Deus. E eles ali entrar no avião, colocar as malas, meu pai segurando a mala, o irmão querendo colocar para dentro. E naquela dificuldade, irmão, não vai mesmo? Eu falei, não vou. O irmão sabe que se fosse por mim eu iria. Eu tenho minha família lá, tem muitos anos que eu estou com saudade da minha família, querendo rever minha mãe, bendito o Senhor, meus irmãos, meus sobrinhos, a irmandade. Mas Deus falou para mim que se eu for, Ele não vai comigo, eu vou ser obediente à voz de Deus, eu vou ficar aqui e daqui eu vou embora. Ele falou, como que o irmão vai embora? Ah, irmão, não tem ninguém, conhece ninguém aqui. E aí meu pai falou, Deus proverá, irmão, não sei o que vai acontecer, eu sei que eu não posso ir. Deus fechou meu coração. E um deles falou, Deus te mostrou alguma coisa? E aí você está com medo, Deus te mostrou alguma coisa nesse avião? Ele falou, não, Deus não me mostrou nada, a única coisa que Deus me falou foi isso, a tua missão acabou aqui, daqui você vai embora para o Piauí. E os irmãos ali não tinham o que fazer, despediram dele, dor no coração ali, abraçaram, os irmãos sem entender nada, bendito é o nome santo do Senhor. Meu pai ficou ali, com a mala na mão, os irmãos pegaram o voo e foram sentido Campo Grande. E meu pai voltou ali para dentro do aeroporto, pensando o que ia fazer, pegou um relatório que tinha na mão, e achou o telefone ali da congregação central de Manaus, ligou para os irmãos, se identificou como ancião, precisava ali de um auxílio para ir congregar, estava sozinho ali no aeroporto, e o irmão falou, tá bom meu irmão, estou indo aí buscar, vou mandar o irmão buscar o irmão aí no aeroporto, hoje tem culto aqui na central, o irmão congrega com nós. E alguém foi buscar meu pai, já levou lá para a casa dele, tomaram um banho e foram congregar. E nesse inteirinho desse período que meu pai estava se preparando para congregar, aqueles irmãos tinham que ainda fazer um pouso em Alto Floresta, no Mato Grosso, e depois Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eles não fizeram esse pouso em Alto Floresta, passaram direto, acreditaram que a autonomia da aeronave dava para ir até Campo Grande e foram, a pressa também para chegar, né, irmãos, no seu destino. Também pelo cálculo, eles tudo calculado, dava para chegar, mas sempre tem que ter trabalha ainda mais com voo, né? Se precavendo, tem que abastecer, aleluia, ainda com combustível, não pode chegar num limite. Mas os irmãos tomaram essa decisão e foram direto. Certo é, irmãos, que chegando em Campo Grande, já estava a aeronave pousando, já estava em cima do campo de pouso. Aleluia, bendito o Senhor, já estava se comunicando com a torre para fazer o pouso naquele aeroporto. E, aleluia, uma daquelas hélices parou de funcionar, deu um pane naquele avião. E o avião caiu assim, dentro já do campo do militar, que é dentro da base do aeroporto. E aquele avião caiu, Deus recolheu todos os 5 irmãos para o seu reino de glória. Glória, o nome do Senhor. A missão deles estava completa, bendito o Senhor, mas a do meu pai estava só começando. E ele foi um bem-aventurado porque ouviu a voz de Deus e obedeceu. Ficou em Manaus, aleluia. Foi congregar, Deus deu a palavra na boca dele, foi uma festa, não sabia de nada, o avião caiu por volta das 6:30 da tarde, e meu pai em Manaus ali, congregando com os irmãos à noite, e quando o avião caiu, foi um alvoroço, porque infraero, os órgãos, já começaram ali, rastrear aquele voo, detectaram que saiu 6 passageiros de Manaus, passaporte dele estava junto no voo. Quando foram olhar os corpos só tinha 5, estava um desaparecido, e vai daqui, vai de lá, procurar saber o que aconteceu. Entraram em contato com a nossa casa, e quando eles foram entrar em contato com a nossa casa para saber alguma coisa, ou para comunicar também, antes disso, durante o dia, naquele dia, foi um dia que minha mãe acordou numa angústia de morte muito grande. Ela não conseguia fazer nada em casa, não conseguia se alimentar. E ela me chamou, nós crianças ainda já tínhamos 10 para 12 anos. Ela me chamou, aleluia, meus filhos, eu, Neemias, vamos orar a Deus porque eu estou sentindo uma angústia muito grande. Eu estou preocupada com a viagem do teu pai. Vamos orar a Deus. E nós oramos, eu, minha mãe, meu irmão. Quando nós oramos a Deus que levantamos, aleluia, ela conta, né, irmão? Meu irmão era menor, ela conta que Neemias falou, mãe, na hora da oração eu ouvi uma voz que falava assim, turbina. E ela ficou assustada, menino, que voz é essa? Não sei. E quando ele falou não sei, eu não lembro, mas ela disse que eu falei, mãe, isso aí significa que o avião vai cair. E minha mãe, você está doido? Você quer que o avião que teu pai está vai cair? E ele vai morrer, vocês vão ficar sem pai? Não fala uma coisa dessa. Não, mãe, o pai não vai morrer não, Deus vai guardar ele, mas o avião vai cair. Glória a Deus.
Aí minha mãe passou o dia inteiro naquela aflição que não sabia o que fazer. Não tinha comunicação. Bendito o Senhor, não tinha sinal para procurar falar. Bendito é o Senhor com meu pai, para saber como que estava na viagem. Glória a Deus. E quando foi à noite, a Infaero liga em casa, dizendo que houve um acidente, a aeronave caiu, e se identificaram os 5 passageiros, mais o Francisco de Carvalho. Aleluia, bendito o Senhor, estava desaparecido. E falou, senhora tem alguma notícia dele? Porventura, aleluia, se ele saiu da aeronave em algum lugar, em algum pouso, e não avisou, e aí ele entrou em contato com a família, vocês têm que falar para nós. E minha mãe, não estou sabendo de nada. Ela pensando, ele está enrolando para contar a verdade. Pode falar a verdade, pode falar que meu esposo já não vive mais. Eu estou preparado, e chorando. Ele falou, não, dona, não estou querendo enrolar a senhora, é porque teu esposo está desaparecido. Ninguém sabe notícia dele. Glória a Deus. Irmão, naquele momento a nossa casa começou a encher de gente. A Irmandade ficou sabendo da notícia muito rápido. Na época era pouca Irmandade ainda ali em Teresina. E foi enchendo de Irmandade, ministério também foi chegando. E todo lugar foi comentando que aquele avião tinha caído, que o irmão Kiko estava desaparecido. Glória, o nome santo do Senhor. E meu pai lá em Manaus sem saber de nada. Irmãos, e a nossa casa enchendo. Aleluia, e minha mãe naquela prova, irmão Raimundinho chegou na nossa casa ainda. Bendito é o nome do Senhor. E naquele momento ele falou, querendo acalmar minha mãe, irmã Chile, pode ficar em paz. Se o irmão Kiko está desaparecido é porque Deus está guardando ele em algum lugar dessa terra. Deus não deixou ele ir embora, porque a missão dele aqui está começando ainda nesse lugar. Aleluia, minha mãe chorando, e foi, irmão, mas se Deus está escondendo ele em algum lugar, Deus tem que mostrar para nós. Aleluia, chama esse povo para nós orar a Deus agora. Aleluia, irmão Raimundo chamou toda a Irmandade, tinha muita gente dentro, outros fora. Aleluia, Irmandade, vamos orar a Deus aqui agora. Bendito é o Senhor, as irmãs colocaram o véu, ali todo mundo angustiado, bendito o Senhor sem saber notícia, aleluia, mas quando ajoelharam ali dentro da nossa casa, Deus foi visitando a Irmandade, Deus foi visitando todos, aleluia, bendito o Senhor, Deus deu oração para o servo de Deus, aleluia, dando uma ordem que Deus ia mostrar, bendito o Senhor aonde estava, quando levantamos da oração, aleluia, minha mãe já tomada por Deus, aleluia, falou ali para o servo de Deus, irmão Raimundo, pega o relatório aí na comunhão. Aleluia, porque Deus acabou de mostrar o nome de uma cidade aqui na minha vista, passou o nome escrito Manaus, aleluia, bendito é o Senhor, irmão, traz um relatório aí, pegou o telefone, bendito o Senhor, o mesmo telefone que meu pai tinha ligado, da casa do servo de Deus, ele estava lá dentro daquela casa, depois do culto, bendito o servo de Deus do outro lado da linha, aleluia, paz de Deus, irmão, aqui nós somos de Teresina, aleluia, nós estamos aqui reunidos porque tem um servo de Deus ancião daqui, que está desaparecido, um aviãozinho que caiu no Mato Grosso, e nós estávamos orando agora, e Deus mostrou para a esposa dele esse nome, Manaus, aleluia, estamos à procura desse irmão, será se os irmãos não têm notícia dele, e os irmãos, irmão Kiko, é ele, está aqui, glória a Jesus, irmão, naquela hora a tristeza foi embora da nossa casa, o servo de Deus pegou o telefone e gritava, Deus, aleluia, irmão Kiko está vivo, e o povo dava glória, nós dava glória também, bendito é o Senhor, agradeça a Deus, irmãos, que o Senhor fez essa obra, esse livramento, não é? Certo é que a dor foi muito grande para os familiares daqueles que Deus levou, mas Deus sabe de todas as coisas. E eu agradeço a Deus que o servo de Deus está lá até hoje atendendo a obra, junto com nós, e nós estamos dizendo que Deus é Deus na nossa vida. O horário já foi embora, aleluia, mas eu agradeço a Deus que aquele que Deus tem uma promessa, Deus não leva enquanto a promessa não cumprir na vida dele. Dou graças a Deus por muitas obras, peço perdão pelo tempo, tomei muito tempo do testemunho, aleluia, mas em nome também da minha comum congregação, onde congreguei essa semana, bairro Areias, ali em Teresina, em alguns lugares também, algumas congregações, Deus dá a graça de congregar, trouxe e levarei as vossas saudações com a santa paz de Deus, amém.